Muito bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã estamos começando o nosso estudo bíblico do último livro dos profetas menores. Estamos quase completando a nossa série de estudos bíblicos sobre profetas de ontem falam hoje, baseados na revista de estudos bíblicos da Editora Cristã Evangélica. E hoje nós vamos contemplar o livro do profeta Malaquias, o último livro dos profetas menores, o último livro do Antigo Testamento. E esse livro vai nos trazer lições preciosas. Nós só teremos, após hoje, mais um estudo que nós vamos ver domingo que vem sobre o dom da profecia nos dias de hoje. Não percam, porque vai ser muito interessante também. Mas, neste momento, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre o nosso estudo, sobre estes momentos que a gente vai ficar juntos, aprendendo um pouquinho mais, sobre a palavra de Deus. Eu te convido a orar comigo. Pai, nesta manhã nós te louvamos pela semana de bênçãos que tivemos e colocamos na tua presença a tua palavra santa, que agora vai ser estudada, que ela fale aos corações de cada pessoa que está nos vendo nesse momento. Nós pedimos que o Senhor edifique a nossa alma, acrescente ao nosso espírito as palavras que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso tema de hoje, então, é Malaquias, o porta-voz do amor de Deus. Você já leu o livro de Malaquias? Ele é pequeno, tem apenas 4 capítulos e é muito, muito interessante. Hoje nós vamos nos basear em todo este livro para ministrarmos este estudo da palavra de Deus. Então, Malaquias, o porta-voz do amor de Deus. E o versículo-chave nós tiramos de Malaquias 1:6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? São indagações que o Senhor fazia ao povo de Judá e continua fazendo a nós hoje. Eu gostaria que você decorasse esse versículo, que você memorizasse para sempre estar se fazendo, na hora de avaliar a sua caminhada com Deus. E nós vamos ver então que o amor de Deus permeia todo este livro, todas as palavras que Deus fala aos seus servos da época de Malaquias. Um dos mais belos temas bíblicos é o amor de Deus. Nós vemos inúmeros hinos inspirados no amor de Deus, inúmeros poemas, livros, porque o amor de Deus é incomparável, é maravilhoso. O profeta Malaquias, logo no início do seu livro, revela-nos esse amor de Deus para com Israel. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Então, que declaração mais gostosa de escutar, de que somos amados, que somos valorizados, que Deus tem propósitos para a nossa vida. Uma declaração como essa deixa o nosso coração mais sensibilizado e alegre, pois notamos nela a continuidade histórica do divino amor que tem acompanhado o seu povo em todos os tempos e épocas. O amor do Pai é eterno e tem se revelado ao povo da antiga aliança, mas também a nós que temos sido unidos a Ele pelo sangue da nova aliança em Cristo. Irmãos, essa realidade é tão profunda, essas revelações são tão preciosas e muitos não compreendem a grandeza desse amor, a profundidade desse amor, a largura, a altura desse amor, que é o amor de Deus por nós revelado em Cristo Jesus. Mas qual a maneira mais comum de desprezo e abandono desse maravilhoso amor? A prática do pecado e a sua vivência são atitudes de desprezo e de afronta ao coração de Deus. Como diz lá em Hebreus 10:29, diz assim: aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança na qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então o pecado é uma forma
que você atinge as três pessoas da Trindade, né? O Pai, o Filho e ao Espírito Santo. Então, nós vamos ver que nos tempos de Malaquias, Deus usou seu mensageiro para anunciar o seu amor e também denunciar o desprezo que sofria dos hebreus pelas práticas vis no culto, na família, na maneira injusta do falar e na desonestidade com as finanças. Nós vamos ver que os rituais continuavam iguais, a forma, a aparência continuava igual, mas Deus, que sonda os corações, via que ele estava sendo desprezado pelo povo, pela maneira falsa, hipócrita que este povo servia. Nós devemos nos deixar advertir pelas palavras do mensageiro de Deus e porta-voz do seu amor na lição de hoje, para não cairmos na mesma situação de Israel. Nós vamos fazer a caminhada bíblica com humildade e submissão ao Senhor. Então, que esse momento seja realmente um momento de você desarmar seu coração, admitir suas falhas, seus pecados, para que Deus fale com você nesse momento. Fale comigo nesse momento. E nós vamos continuar, né, no estudo desta palavra linda. O profeta Malaquias foi contemporâneo de Esdras e Neemias no período após o exílio do povo judeu na Babilônia, em que os muros de Jerusalém tinham sido já reconstruídos em 445 a.C., sendo necessário conduzir os israelitas da apatia religiosa aos princípios da lei de Moisés. Então eles vêm para motivar, para estimular o povo. Os temas tratados na obra seriam o amor de Deus, o pecado dos sacerdotes, da liderança, o pecado do povo e também a vinda do Senhor. Nós vamos ver esses temas tratados aqui no pequeno livro de Malaquias. Embora o dízimo tenha sido reconhecido desde a época de Moisés, nos dias de Malaquias, os sacerdotes do templo recolhiam as ofertas e não repassavam para os levitas, como a lei mandava, né? Para que eles pudessem utilizá-las para cuidar dos próprios levitas, dos órfãos, das viúvas e viajantes. Isso fez com que o profeta Malaquias iniciasse uma advertência a todos sobre o roubo do dízimo. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Está lá em Malaquias 3, versículo 9. Então, Deus também fazendo exortação, disciplinando o povo sobre as promessas feitas através da lei, de que os levitas seriam sustentados por todas as demais tribos, para que eles pudessem fazer o seu trabalho. O profeta Malaquias é o último livro, como eu disse, dos profetas menores e de todo o Antigo Testamento. Malaquias, você sabe o significado? Seu nome significa meu mensageiro, assumido como se fosse o nome do profeta. Mas alguns estudiosos dizem que o livro é considerado um escrito anônimo. O nome Malaquias, mais do que uma personagem histórica, indica uma função. Olha que interessante. Manter o povo unido no serviço ao único Deus, na esperança de purificar o templo e na fiel observância da lei de Moisés. O profeta acusa os abusos praticados pela comunidade judaica, tais como a decadência do zelo religioso, já não tinham mais zelo na prática, né, da sua religião, sacrifícios vazios, sem qualquer expressão, né, a piedade pessoal degenerada, principalmente dos sacerdotes, os casamentos mistos, porque a lei de Moisés proibia que os israelitas se casassem com outros povos, né, e houve isso, porque trazia muita mistura, muita desorientação espiritual, né, quando eram feitos esses casamentos, porque o cônjuge que entrava na família trazia uma nova divindade, uma nova religião, então isso também era muito condenado. O profeta acusa também de negligência dos dízimos, como nós lemos anteriormente, né, que faltava o cuidado com aqueles necessitados, porque ali havia negligência na doação dos dízimos. Provavelmente os autores dos livros, que poderia ser um ou mais de um, são sacerdotes levitas que atuavam no culto do templo de Jerusalém para purificá-lo e purificar as funções rituais, animando o povo, como eu disse, motivando o povo. Isso é uma linha
de estudos, de estudiosos que pensam desta forma, que não foi um único profeta a escrever, né, o livro de Malaquias. Outros, pelo contrário, defendem a ideia de que houve um profeta chamado Malaquias e ele escreveu este livro. A sua redação final ela pode ser situada entre 480 e 450 a.C. em Jerusalém, durante o domínio persa. Ele profetizou por volta de 450 a 400 a.C., depois de Israel ter voltado do cativeiro babilônico, depois da reconstrução do templo de Jerusalém. Volta lá, leia de novo os livros de Esdras, Neemias, né, que vocês vão encontrar muitas informações ali. O livro contém 6 discursos ou oráculos. São diálogos do profeta com seus contemporâneos a respeito dos problemas que a comunidade enfrenta. E ao longo dos 4 capítulos, nós vemos que os judeus já não cumpriam as suas obrigações, pois não faziam corretamente os sacrifícios que deveriam fazer a Deus. Como vimos no livro de Malaquias, o amor de Deus é declarado ao seu povo. Principalmente Malaquias 1, de 1 a 5. No versículo 2, como eu citei, começa a declaração: eu vos tenho amado. Eu amo vocês. Eu amo vocês continuamente. Em todos os momentos históricos de Israel, Jeová demonstrou amor, mesmo disciplinando e corrigindo seus filhos, pois afinal, conforme Hebreus 12:6, ele corrige e disciplina a quem ama. Não é um pai que deixa para lá. É um pai que tem prazer em instruir, em corrigir e disciplinar. Aqui começa um método indutivo muito usado no livro de perguntas e respostas. Mas vós dizeis, como diz o novo comentário da Bíblia. Ele oferece um argumento e depois oferece outro, né? Os argumentos, os homens, estavam pedindo uma prova de amor do Senhor. Tal amor podia ser encontrado no favor que ele demonstrava para com Jacó, isto é, Israel, e na rejeição de Edom, um povo que originalmente teve início no irmão gêmeo de Jacó, Esaú. Então, esse assunto nós já vimos em estudos anteriores. Se você tiver curiosidade ou não tiver acompanhado esse estudo, pode ver anteriormente, nós já falamos disso. Então, eles deviam começar acreditando que Deus tinha esse especial amor pelos descendentes de Jacó, de Israel. E Deus tem um propósito em amar e desprezar, que na nossa compreensão é muito difícil. E o apóstolo Paulo vai fazer, né, essa exposição do que ele pensava a respeito em Romanos 9, de 8 a 13. Eu não vou ler aqui nesse momento, mas eu sugiro que você leia depois e compare com Malaquias 1, 2 e 3. Tá? O juízo sobre Edom veio, foi profetizado, né? E mais uma vez os descendentes de Esaú são mencionados como objeto do julgamento de Deus. Assim como o profeta Obadias fez, Malaquias também profetizou essa situação. Nós vimos isso lá em Obadias 1, versículo 21. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, volte lá no livro de estudo sobre o profeta Obadias. O amor de Deus, apesar de ter sido declarado ao povo, ele é naquele momento desprezado pelo seu povo. E nisso está ali mencionado em Malaquias 1, Malaquias 2, Malaquias 3. Nós temos dito que o pecado é a prática mais vergonhosa de desprezo, pois ele afronta radicalmente o grande amor de Deus, como acontecia com Jerusalém no tempo de Ezequiel. Aquela cidade recebeu todos os benefícios amorosos do Senhor, mas desprezou com toda ingratidão do pecado. Nós vamos ver isso em Ezequiel 16, de 1 a 23, se você puder, anota aí para você ler depois também, né? A demonstração de desprezo, de desinteresse, né? De despreocupação com o amor de Deus. Então, havia em vários aspectos da vida nacional dos hebreus, o pecado tomou forma nas atitudes abomináveis do povo. Isso se refletia em vários setores e nós vamos ver alguns deles. Olha, gente, o pecado, eu disse no estudo passado, o pecado, a palavra originalmente significa errar o alvo. Deus tem um alvo
para você atingir. Deus tem um alvo de propósito para a sua vida pessoal, para a sua vida enquanto igreja, para a sua vida enquanto nação. Deus tem um alvo. Quando nós erramos o alvo, é porque nos desviamos dele, né? Quando que o alvo não foi alcançado? Porque se desviou dele. Então é necessário nós nos voltarmos para o Senhor, nos voltarmos para o seu propósito, para que a nossa vida continue segundo a vontade de Deus. Então, um dos aspectos que expunha muito esse desprezo ao amor de Deus era o pecado no culto. Está em Malaquias 1, 6 a 14. O povo aparentemente estava invocando o Senhor, tratando-o de pai, mas não lhe prestava submissão filial no aspecto coletivo do culto, com prática desprezível, a começar pelos sacerdotes. Olha que coisa mais abominável, né? Perante o Senhor. Então, ali o culto não era como Deus se agradava, o culto não se passava como deveria ser. E ele está falando aqui do culto coletivo, né? das solenidades em que todo o povo fazia junto. Entendemos que a ideia central do povo, ela expressava-se numa frase que tem sido a atitude de muitos dos chamados crentes. Qualquer coisa serve. Isso, sendo aplicado a Deus e ao seu culto, torna-se um terrível desprezo ao seu nome. Preste atenção nisso. Deus exigia o melhor das ofertas, mas o povo considerava a sua palavra, não considerava a sua palavra e oferecia qualquer coisa, um pão imundo, um animal cego, e estavam profanando o altar e a mesa do Senhor. Porque ali, durante o período da lei mosaica, né, eram oferecidos sacrifícios de animais, eram oferecidos sacrifícios de alimentos. Então, eles tinham que dar do melhor, né, das primícias, das coisas mais excelentes. Os animais tinham que ser perfeitos, sem defeito. Mas as pessoas caíam na bobagem de achar que enganavam Deus, né? Já que vai morrer mesmo, vou dar a minha ovelha que é cega, ou que nasceu manca, ou que... Deus sabia que eles não estavam dando o melhor que podiam. E quantas vezes nós temos cometido o mesmo pecado, ainda que hoje a gente não faça mais esse tipo de ritual, né? Mas nós cometemos o mesmo pecado por acharmos que qualquer coisa que ofertamos servirá, ainda que seja o resto ou a sobra do que somos e do que temos. Olha que impressionante. Eu estou pronta a criticar o povo do passado. Como assim? Né? Era necessário um animal perfeito, sem defeito. Mas você faz a mesma coisa quando você oferece qualquer coisa a Deus, ou oferece uma coisa de qualquer maneira. Observe nos cultos, os nossos cultos, o louvor, as ofertas missionárias, as mensagens de muitos pregadores, a oferta das orações e a aparente consagração de vida e votos feitos. Qualquer coisa serve para Deus? Eu posso preparar uma mensagem de qualquer jeito, eu posso preparar um estudo de qualquer jeito. Muitas vezes nós estamos num culto e vemos o mensageiro dizer: durante a semana toda eu preparei uma mensagem, mas agora o Espírito Santo me deu uma nova mensagem. O Espírito Santo me deu uma palavra nova. Cremos que pode acontecer isso, mas não é o método de Deus. Se você estava durante toda a semana se expondo, pedindo orientação de Deus porque você ia falar naquele dia, porque o Espírito Santo troca tudo na última hora, nós não vemos um propósito nisso num Deus que é tão ordeiro, né, tão disciplinado. E também, um outro aspecto que revelava o desprezo pelo amor de Deus estava o pecado no sacerdócio, Malaquias 2, de 1 a 9. Quando o pecado atinge a liderança, como o povo pode viver diferente? Vai influenciar grandemente. Em Israel, a experiência nessa área foi vivida no tempo dos juízes e reis. Se o rei era temente a Deus e fazia o que era reto, toda a nação seguia o seu exemplo. Mas se o rei e os outros líderes nacionais eram maus, corruptos, todo o povo se corrompia também. Olha que impressionante como que tem importância e influência o papel da liderança, a postura, a atitude da liderança. Nós vamos ver em Malaquias 2, de 1 a 2, que os sacerdotes não honravam o nome do Senhor. Nesse texto
fica muito claro. E em Malaquias 2, de 5 a 6, eles tinham um exemplo diferente no passado. Por que eles estavam se comportando de maneira desagradável ao Senhor? Em Malaquias 2, 3 e 9, o juízo sobre o pecado dos sacerdotes virá com certeza. E em Malaquias 2:8, os sacerdotes desviaram-se do caminho. Então, queridos, esse capítulo 2 de Malaquias vai falar muito sobre o pecado da liderança. Do outro aspecto também, que expunha o desprezo do povo pelo amor de Deus, é o pecado na família. Malaquias 2, de 10 a 16. Aqui nós sabemos, né? Outra área de ataques constantes da força do mal é e sempre foi a família, desde o paraíso. Deus, aqui no texto, mostra sua indignação aos pecados cometidos por influência maligna ou humana contra aquilo que a gente chama de célula máter da sociedade, que é a família, revelando o seu repúdio aos seguintes pecados. Em Malaquias 2, nós temos 2 nos capítulos 10 a 11, 14 a 16, a deslealdade ou a infidelidade, o adultério dentro da família. Um pecado que o Senhor abomina, que o Senhor rejeita. Malaquias 2:13, farsa ou hipocrisia, uma vida falsa, uma vida só para as pessoas verem, de aparência. Em Malaquias 2:11, o Senhor protestando contra casamento com incrédulos. Era um zelo que o Senhor tinha para manter aquele povo zeloso da sua lei, do seu amor, até a vinda do Messias, né? E em Malaquias 2:16, Deus vai chamar a atenção também para repúdio ou divórcio que acontecia naquela época e a maneira como as coisas estavam acontecendo. Então, os pecados na família também demonstravam que eles estavam rejeitando o amor de Deus. Outro item, o pecado da murmuração. Olha que coisa tremenda, Malaquias 2:17. E aqui nós notamos, né, que o mal da língua que acusa o Senhor de injustiças. O mal da língua que acusa o Senhor de injustiças. Lá em Malaquias 3, 14 e 15. Olha que texto. Esse eu fiz até questão de projetar aqui para vocês. Vocês dizem, diz o profeta, né? Não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. O povo murmurava, falando, Deus trata todo mundo igual, os maus, né, os orgulhosos, os prepotentes, são até felizes. Então, esse pecado da murmuração ofendia grandemente ao coração de Deus. Então, o mal da língua, né, de murmurar, de acusar o Senhor de coisas que Ele não faz ou que Ele não pensa daquela forma, magoava muito o coração de Deus. E também o pecado das finanças ou nas finanças. Então, nós tiramos aqui Malaquias 3:8, esse texto tem sido muito desvirtuado, mas aqui no contexto, esse texto diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Esse quadro é parecido com a vida dos crentes que demonstram muito fervor no culto, mas são infiéis nos dízimos e nas ofertas. Queridos, nós temos um conceito, né, de dízimo e ofertas que apazigua a nossa consciência, achando que ao ofertarmos o dinheiro, nós estamos em paz com nossas promessas, com o cumprimento, né? As pessoas dão um pouco do que lhes não faz falta. Mas nós sabemos que agora, né, na nova aliança, Jesus Cristo deu uma abrangência muito maior a essa questão de doar nas suas finanças, né? O que acontece é que nós devemos devolver ao Senhor, não somente em espécie ou em uma quantia estabelecida, mas toda a nossa vida é uma oferta de doação ao Senhor. O nosso tempo, os nossos dons e talentos, né? E às vezes nós estamos enterrando tudo isso.
não achamos tempo para a obra, não achamos oportunidade de demonstrar e servir as pessoas com nossos dons e talentos, né? Parecem que nós somos fiéis, mas na verdade nós não devolvemos ao Senhor o que lhe é devido. E Deus diz: maldito seja o enganador. E o Dionísio Pape diz: Ananias e Safira sofreram essa verdade séculos depois de Malaquias. Você acha que engana o Senhor, mas não. Deus às vezes te dá umas cobranças, uns toques através de outras pessoas, através de uma palavra, através de um sermão, ou mesmo diretamente com você, dizendo o que você está fazendo com a vida que eu tenho lhe dado, com a nova oportunidade de vida, com a cura, com o testemunho, com os dons e com as suas finanças. O que você tem feito? Né? Eu dou graças a Deus pelos cristãos que são fiéis ao Senhor, que sabem que para manter a obra do Senhor durante o tempo, na história, Deus conta com a nossa fidelidade ao Senhor. Mas não somente em matéria das finanças, mas de tudo que Ele nos dá. Né? O Senhor quer que nós coloquemos tudo à disposição do Senhor. E por fim, o amor de Deus na profecia messiânica. Ah, irmãos, que coisa mais linda quando o amor de Deus é demonstrado, né, na vinda do Senhor Jesus. Lá em Malaquias 3, de 1 a 6 e 4, de 1 a 6, nós vamos ver também no capítulo 3, 1, que a profecia é alusiva ao precursor de Jesus, João Batista, que veio preparar o caminho do Messias de Israel. Depois, então, né, é que há a revelação extraordinária de Jesus. Então, Malaquias vai falar até de João Batista, do precursor de Cristo, e vai falar também do Messias, né, como o restaurador de Israel, que é Malaquias 3, 4, o grande juiz em Malaquias 3, 2 a 4 e 4, 1, falando de Jesus como o anjo da aliança, Malaquias 3, 1, como o Salvador ressurreto, olha isso, Malaquias 4, 2, e como o sol da justiça, Malaquias 4, 2. Então, nosso coração bate bem forte quando notamos que Deus anuncia ao seu povo a vinda ou advento do seu Filho como esperança e solução para tantos males, e como prova incontestável do seu grande amor, como está registrado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso tudo está expresso lá no livro do profeta Malaquias, através das revelações sobre o Messias. Vamos ver então o amor de Deus nas promessas aos fiéis. Olha que coisa maravilhosa. Malaquias 3, 16 a 18. Deus é justo. Ele não vai punir fiéis e infiéis igualmente. Ele via os seus filhos leais no tempo de Malaquias e fazia-lhes maravilhosas promessas como estas. Em Malaquias 3,16, o Senhor prometia aos fiéis um memorial. Em 3,17, uma recompensa, um galardão. E em Malaquias 3,1, um reconhecimento. Como é bom, irmãos, quando temos o reconhecimento do que fazemos a quem de direito, né? Como é bom termos uma palavra de reconhecimento pelo nosso trabalho, pela nossa obra. Isso nos estimula, isso nos faz ver que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas do jeito certo. Mas o Senhor não faz promessas só aos fiéis daquela época, Ele continua fazendo para a gente agora, conforme as palavras de Hebreus 6,10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Aqueles que servem ao Senhor sempre estarão debaixo, né, das promessas ao remanescente, debaixo das promessas aos fiéis de todas as épocas da história. Então, se você ainda não leu, eu vou insistir, leia o livro de Malaquias. Eu creio que Deus vai continuar falando ao seu coração, revelando pequenos detalhes, que às vezes na leitura desse livro você possa captar o que não captou aqui através da nossa lição. Mas a lição que acabamos de estudar, ela deve ser um desafio a todos nós, nas várias áreas da atuação cristã da nossa vida.
na nossa família, no nosso culto, nas nossas finanças, na nossa liderança. Tudo isso fala ao nosso coração ainda hoje. Então, o pecado atinge o nosso relacionamento com Deus, a família, a igreja e a sociedade. A religião associada ao pecado é desprezo ao grande amor de Deus. Deus vai valorizar mais aquele que diz que não tem religião nenhuma, né, do que aquele religioso hipócrita, falso, como muitos fariseus eram na época de Jesus. Então, vou te fazer alguns questionamentos que servem para mim também, né, para que nós possamos refletir na palavra do Senhor para nós hoje. Primeiro, quando estou louvando a Deus, apresentando minhas ofertas, oferecendo minhas orações, a minha consciência tem me acusado de pecado? Segundo, qual tem sido a minha reação quando isso acontece? Eu tenho confessado aquilo de que sou acusado? E terceiro, tenho mostrado a Deus amor incontestável? Irmão, Jesus veio mostrar que tem solução para o pecado. Né? Lá nas cartas de João ele disse, confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Então, o pecado ainda faz parte da nossa natureza corrompida, né? Desde lá do Éden. Mas Deus fala, meu filho, confesse e largue, abandone e tome um rumo novo na sua vida. É isso que Deus quer de nós, né? Que voltemos para o alvo, voltemos a olhar fixo para o alvo. Não nos desviemos com as atrações que nos tiram do caminho. Esse é o que Deus quer, que nós nos sintamos amados, que nós nos sintamos acolhidos, protegidos, guardados pelo Senhor, tenhamos uma vida maravilhosa, uma vida prometida por Ele e a vida eterna com Ele. Olha, que Deus possa estar falando poderosamente ao seu coração, porque os profetas menores, eles são 12, mas a mensagem deles tem muita coerência umas com as outras, né? É aquela mensagem de exortação à volta ao coração de Deus, à volta ao primeiro amor, à volta a estar dentro dos caminhos do Senhor, de uma maneira sincera, de uma maneira limpa, de uma maneira santa. É isso que os profetas estão conclamando o povo daquela época e a palavra deles está registrada para falar conosco nos dias de hoje. Eu desejo que você essa semana medite muito sobre isso. Leia, estude e observe o que Deus tem para falar com você através da sua palavra. Que a sua semana seja diferenciada, seja abençoada e esteja conosco para o último estudo desta série, o Dom da Profecia hoje. Nós vamos estar falando no próximo domingo com a graça de Deus. Deus te abençoe.